Pessoal, bem-vindo a mais uma aula. E nessa aula a gente vai falar sobre a famosa suporte e resistência, que todo mundo queria saber quando eu ia começar a falar sobre análise. Então, está aqui a aula sobre suporte e resistência. Beleza, como a gente vai começar? Como vocês podem ver, eu já criei uma situação aqui, como se fosse um gráfico, beleza? Tá como se fosse linhas, mas vamos levar em conta como se fosse velas, que é como a gente opera, beleza? Os candles. Então, como funciona o suporte e resistência? Para começar, eu quero que vocês saibam que suporte, o suporte ele é para cima ou é embaixo e a resistência é em cima. Como assim? Agora eu deixar uma setinha aqui já para vocês entenderem. Resistência é em cima, suporte é embaixo do preço. Em cima e embaixo de onde? Do preço, de onde o preço está atualmente. Beleza? É, e ou em outras palavras, suporte e resistência são zonas de força. Quais são as zonas de força aqui nesse caso? São as zonas onde o preço não ultrapassa com facilidade. Entendeu? Zonas onde o preço chega, ele bate. É paredes. Você pode dizer paredes, são paredes, entendeu? Então, vamos lá. Nessa situação aqui, digamos que o preço iniciou aqui, viu? Não importa o que aconteceu lá atrás. Então, ele iniciou aqui, ainda não existe nada, nem suporte de resistência, de acordo com essa situação aqui. A partir do momento em que ele criou esse topo aqui, ok? Então, lembrando que a gente está andando devagar aqui, é como se nada disso aqui existisse, viu? É apenas indo de acordo com o andamento aqui. Fez esse topo aqui, virou uma resistência. E cadê o suporte? Não tem suporte ainda, viu? Digamos que isso aqui está vindo de outro lugar lá, entendeu? Então, nós temos a resistência. O que ele fez? Desceu. A partir do momento que ele desceu, ele criou um topo, uma resistência. Veio, parou aqui, subiu. Então, aqui virou um suporte. Lembra? Resistência em cima, suporte embaixo. Ok? Então, nós já temos um suporte e resistência. E por que eu não tracei as linhas certinhas? Exatamente no toque na linha. Justamente para vocês lembrar, eu vou falar muitas vezes aqui no vídeo, que não é linha, não é quando tocar na linha, é quando tocar na zona. Assim, aí qual é a zona? Como é a zona? Você vai identificar de acordo com o gatilho de entrada. Isso aí eu vou falar mais para frente, ok? Mas veio aqui, tocou na zona, então a sua primeira entrada seria aqui, beleza? Para baixo, por quê? Porque tocou na resistência que criou aqui atrás. Então, teria dado ganho, ok? Veio, desceu, tocou aqui, lembra que criou um suporte aqui, tocou, a entrada aqui, deu certo, ok? Aqui novamente, até a terceira eu ainda confio, que a gente chama de suporte resistência dupla, nesse caso aqui, que tem um toque duplo, a terceira ainda é confiável. Então aqui também seria a terceira confiável. Beleza? Não estou dizendo que é certeza que vai acontecer. Nada é certeza, viu? É a análise. Ok? É suporte e resistência aqui agora. Veio, tocou a terceira aqui, respeitou. Tocou a quarta, ainda respeitou. Lembrando que essa situação, isso aqui não é um gráfico, ok? E a quarta do suporte também respeitou. Porém, digamos que essas duas finais que nós não pegou, porque foi o quarto toque. Pegamos a segunda e a terceira, entrada aqui ganho, aqui ganho, aqui já não pegava nem aqui. Aqui, digamos que se você pegasse a entrada aqui, tivesse feito uma operação aqui abaixo, você teria perdido. Beleza, perdeu uma entrada. Aí ele veio, criou um topo, nada de entrada aqui. Lembra que a gente não conhece o futuro, a gente está no encaminhamento. Veio e criou um topo aqui. Então, criou outra resistência. Beleza? E outra, a partir do momento, isso aqui era uma resistência, lembra que resistência em cima, suporte embaixo? Então, se rompeu a resistência, ela passou a ficar embaixo, o preço está em cima. Então, se o preço está em cima, então quer dizer que essa zona, que era resistência, se transformou em um suporte, ok? Então, a partir do momento que rompeu, se transformou em um suporte. Se ela viesse aqui e voltasse, ok? Aqui já seria uma entrada, porque aqui é um suporte, beleza? Aí subiu, criou uma outra resistência, lembrando que já tem um suporte aqui atrás, que já foi criado. Quando desceu, aqui já seria a entrada. E a gente daria a entrada aqui para cima, porque está no suporte que foi criado aqui atrás, nesses topos, essa zona aqui atrás, que foi difícil de passar, mas passou uma vez aqui.
quebrou, mas ainda continua uma parede forte aqui que é difícil ultrapassar. É possível? Sim, mas a análise diz que não, não é fácil ultrapassar, ok? Tocou, seria uma entrada aqui, a gente chama isso de pullback, que eu vou falar mais à frente, vocês vão entender muito sobre pullback nessa aula aqui. Ela veio aqui no início, que eu estou contando bem devagar para vocês entenderem. Era uma entrada aqui, subiu, lembra que já criou a resistência? Entrada aqui também, na segundo toque, entrada para cima também, outro pullback, ou então o suporte, pode chamar como quiser. A gente deu o nome de pullback, só foi para criar uma situação que é muito bacana. O pullback é que a taxa de assertividade é muito alta, ok? Mas, em outras palavras, o pullback é suporte e resistência. Basicamente, ela rompeu a resistência e virou suporte. Voltou, tocou. Você pode dizer, qual foi a análise? Suporte e resistência. Tocou no suporte aqui. Ou então, pullback. Pullback é rompeu uma resistência e fez o teste novamente naquela resistência que virou suporte e tocou no suporte. Veio aqui, tocou aqui, entrada, ganho. Entrou aqui na segundo toque aqui, ganho também. Aqui também seria um ganho. Aqui no terceiro toque, não aconselho entrar, mas se entrasse era ganho. Aqui no quarto toque, se entrasse, teria perdido. Quando você perde, o que você faz? Um martingale, se você tiver margem, lembrando, viu? Veio, tocou, rompeu, beleza? Você tinha perdido a entrada se tivesse entrado aqui. Então, você esperar acontecer o pullback. Ou então, criar um topo aqui. O que aconteceu? Criou um topo. Então, o que acontece? Criou um topo aqui. Se o preço viesse aqui, não fosse lá no suporte, que era resistência antes, virou suporte novamente, lembra? Rompeu, era resistência, virou suporte. Rompeu, era resistência, virou suporte. Se ele vier só até aqui e voltasse, tocasse aqui, você iria pegar para uma resistência. Não precisa esperar ela vir aqui embaixo, tocar no pullback ou no suporte, para depois subir. Não precisa fazer isso. Se ela veio até na metade, não teve força para ir lá e voltou para pegar aqui, você teria pego aqui um toque na resistência, que ela criou uma resistência aqui atrás. Mas na situação, ela tocou aqui, era um pullback, entrada perfeita, eu entro de mão pesada nesse primeiro pullback. Ok? Veio, aqui tocou na resistência, entrada, ganho, entrada, ganho, entrada, ganho. E o que aconteceu aqui, nessa situação aqui, ele tocou aqui, se você tivesse entrado, teria perdido. Então, o que aconteceu? A zona, você sempre tem que olhar no passado do gráfico, você teria feito, lá atrás, tem vários topos, vários fundos, então é uma zona forte. O que aconteceu? Sua entrada também seria aqui. Você teria dado entrada aqui, ok? E teria perdido também. Então, duas mãos perdidas, ok. Na terceira mão, você lembra que tem uma zona lá atrás, beleza? Você olha a zona lá atrás, assim, aqui é um suporte. Suporte. Lembra que a partir de enquanto o preço está aqui no meio, aqui era resistência, que é suporte. Rompeu isso aqui, ele passou para baixo. Então, o que era suporte virou resistência. Entendeu? Espero que vocês entendam bem isso e olhem sempre no passado do gráfico. Rompeu, veio, sua entrada, sua terceira entrada seria com uma terceira mão de martingale, você entraria aqui e teria ganho, beleza? Aí recuperava, no caso do martingale. Se for mão fixa, você não teria perdido tanto aqui, mas teria ganho aqui. Voltou a subir, lembra que tem aqui uma zona aqui. Assim, é mais zona do que? De suporte ou de resistência? Cara, nesse caso aqui é zona, é só uma zona. Por quê? Porque ela já foi uma resistência, já foi um suporte, entendeu? E agora é uma zona forte, uma zona de oferta e demanda. Aqui é onde a oferta e demanda acontece bastante. E o que aconteceu? Subiu, sua entrada seria aqui, teria ganho. Aqui voltasse tocar aqui novamente no suporte, porque criou o suporte que deu mais força ao suporte aqui, que aqui tinha muita força, muitos fundos aqui, deu mais força aqui, veio, tocou sua entrada, teria perdido. E aqui, nessa situação, não aconteceu nada aqui atrás, então ela criou um fundo aqui, não teria entrado, não seria uma entrada, beleza? E voltou, o que aconteceu? Pullback aqui atrás, beleza? Tem um fundo aqui, e o fundo lá atrás é um pullback, entrada forte aqui. Veio aqui, quando tocou aqui, já tinha criado o suporte, entrada para cima, ganho, toque no suporte, ok? Veio, se tocasse aqui, você teria entrada perdido, beleza, perdeu aqui. Sempre quando rompe uma zona, é porque está em busca de outra zona, beleza? Então, sempre se você olhar bem no passado, se não encontrar, pode voltar mais ainda no passado que tem uma zona, entendeu? Então, se ele rompeu uma zona, é porque vai em busca de outra. A não ser se acontecer uma notícia para criar outras zonas, enfim.
que aconteceu? Rompeu aqui, teria entrado perdido. Mas lembra, tem uma zona em cima. Se rompeu essa zona aqui de força, que se quebrou essa parede aqui, então ela vai tentar subir. Mesmo se não subir lá em cima, não ter força, vir aqui, sua entrada seria aqui, como pullback, porque tem os topos aqui. Mas nessa situação ele subiu e tocou aqui nessa resistência, ok, nessa zona, que no momento que atualmente, com o preço aqui, ela é uma resistência, mas rompeu ao mesmo tempo. Então você teria perdido a segunda mão aqui. Se for mão fixa, você tinha perdido a mão fixa. Se for martingale, perdeu a segunda mão martingale. E continuou subindo. O que aconteceu? Se rompeu essa zona, vai em busca de outra. Sua terceira mão de martingale aqui, ou sua terceira mão normal, seria aqui e teria dado ganho. Ok? Voltou aqui, fez um pullback nessa zona, ganho. Ok? Não necessariamente que todas as vezes ele vai ter que descer numa zona inteira e depois voltar. Lembrando, eu já falei isso várias vezes. Ele pode simplesmente vir aqui, não tocar lá e já voltar direto, ok? E se acontecer isso, a entrada seria aqui, teria perdido outra entrada aqui nessa zona, rompeu essa zona, essa resistência que virou suporte, então já tinha outra resistência em cima esperando. Rompeu aqui também. Aí nessa terceira aqui você não faria nada, porque lembra, não tem nada no passado dizendo para eu colocar para baixo. E o que aconteceu? Desceu. Nessa que desceu, lembra que tem uma zona aqui? Pullback. Toque no suporte. Veio, tocou aqui, você teria perdido, ok? Perdeu aqui porque criou uma resistência aqui, mas rompeu. Aqui não entraria porque não tinha nada, uma referência. Veio aqui, pullback, ganhou, beleza? Subiu, tocou na resistência, entrou para baixo, ganhou. Desceu, tocou aqui nessa zona, perdeu, porque rompeu. Segunda mão aqui, perdeu, porque rompeu. Terceira mão, ganhou, porque tocou nessa zona. Lembrou? Sacou agora como é que funciona o suporte de resistência? E o pullback, né? De qualquer forma, eu acabei falando sobre o pullback aqui, mas eu creio que eu vou fazer uma aula só para explicar a questão do pullback. E outra coisa, lembrando, eu fiz essa situação aqui. Nesse caso aqui, no máximo, você perderia duas e na terceira ganhasse. Mas é bem possível que rompa essa zona, rompa essa zona, rompa essa, e ainda pode romper essa zona aqui e continuar descendo. Isso vai depender do que está acontecendo com o mercado, entendeu? A situação que eu criei só foi para mostrar para vocês que sempre que ele rompe uma zona, ele vai buscar outra zona. A não ser se não tiver outra, sempre tem, entendeu? Mas nessa situação que a gente criou, que a gente não analisou muito longe, a gente analisou, catalogou as linhas a partir desse ponto aqui. Então, quando tocou aqui pela primeira vez, a gente não tinha nenhuma referência. Então, quando voltou, aí sim a gente teve uma referência. Ele tocou e desceu, então criou uma referência, um topo, ok? Então, suporte e resistência é isto, ok? Então, deixa eu mostrar para vocês no gráfico agora. Creio que vai dar tempo, porque essa aula aqui vai ser um pouco grande. Como agora o horário já não está tão bacana, eu vou traçar algumas linhas aqui para vocês entenderem como funciona também um pouco na prática. Talvez eu crie até outro vídeo e vou lançando outros vídeos e fazendo isso na prática. Mas eu creio que falando na teoria aí, vocês já entenderam tudo, ok? Então vamos lá. Vamos traçar algumas linhas aqui. Tem um topo aqui. Tem um fundo aqui. Tem outro topo aqui. Beleza? Tem um fundo aqui. Vamos lá. Tem outro fundo aqui. Tem outro fundo aqui. Se você for traçar a linha, pode traçar em tudo, se quiser. Beleza? Aqui também tem um fundo. Beleza? Se eu voltar aqui atrás, aí eu já tenho umas linhas respeitando aqui atrás. Tem mais topos aqui para trás. Tem outro aqui. Ok? Tem um fundo aqui. Aí você, mas por que você não traça isso em M15? Cara, consequentemente, eu já estou traçando isso em M15. Aí, ó, o tanto de linha que eu tracei. Se eu colocar aqui M15, em 15 minutos, observa. Olha aqui. Topo de M15, topo de M15, topo de M15 aqui, topo de M15, fundo de M15 aqui que eu tracei, linha pegando fundo de M15 aqui também, outro fundo aqui, pegando topo aqui, entendeu? Então, consequentemente, eu só diminui o zoom. Se eu colocar em M30 aqui,
você vai ver que isso aqui é um topo de M30. Ó, o pavio do M30 subiu aqui, fez um topo. O pavio de M30 veio aqui e fez um topo. Eu marquei, tá marcado. Aqui o pavio de a vela de M30 fez um topo aqui, tá marcado. Se é porque não tem como aproximar mais, mas se você perceber aqui nesse cantinho, tá marcado também. Então, todas essas linhas aqui faz parte de traçamentos de H, H1, M30, M15, M5, ok? Deixa eu colocar H1 aqui para não restar dúvidas. Aqui em H1, ó, o traçamento aqui, ó, o pavio subiu, tocou, tá traçado a linha aqui. Outra aqui, esse pavio vermelhinho aqui, não sei se dá para enxergar, tem um traçamento aqui, pegando já o topo aqui de trás. Aqui nos fundos, tenho certeza que é porque tá muito próximo, tem os traçamentos aqui também. M5, coloca aí para ver. Olha M5 aí, topo de M5 tá traçado já, topo de H1, M30, M5, tudo traçado aqui, entendeu? Então as linhas já estão traçadas aqui de acordo com eu mexi nessa linha aqui. Beleza, então depois que traçou tudo, se você quiser vir em M5 e traçar, beleza, mas eu tracei sem precisar, entendeu? Eu tracei em M1 mesmo. Eu vi aqui, diminui o zoom e vi as zonas fortes. Eu posso continuar voltando, vi aqui, tem um fundo aqui, entendeu? Mas eu creio que o preço, eu não vou operar tanto a hora para esse preço balançar em toda essa zona, ok? Então o que vai acontecer? Veio aqui, nesse toque aqui seria entrada. Eu entraria aqui, mas o horário acabou, ok? E provavelmente vai dar ganho. Se essa vela aqui fechar aqui embaixo, seria ganho. Percebeu? Então, o que aconteceu aqui? Veio, tocou no fundo aqui. Eu entraria aqui, perdi, beleza? Entraria aqui, perdi. Mas nessa aqui, eu entraria com martingale, ganhei. Ok? Aí, ó, a vela fechou, terminou, teria ganho. Tá vendo? Sempre a gente entra pro final da próxima vela ou final da segunda vela, tanto faz. Tanto faz não, né? Depende da ocasião, isso aí eu posso estar ensinando. Aí a gente aprende isso mais com experiência. Mas percebe que, ó, ele veio, você tinha traçado as zonas lá atrás antes, e o preço veio, tocou aqui, você teria entrado, perdido. Tocou aqui, entrado, perdido. Na terceira, por isso que é bom martingale, você teria recuperado, ok? Neste caso aqui, essa linha aqui está traçada com topo aqui, beleza? Traçou lá no passado. Ela veio, tocou aqui com essa vela verde, teria pego na velinha vermelha, teria ganho, porque você entra no final aqui, pro final da vela vermelha, teria ganho, ok? E a gente pode estar na prática aí, de acordo com a aula vai passando, a gente vai ensinando mais para o vídeo não ficar tão grande, ok? Mas eu espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre o suporte e resistência. Essa aula foi bem imensa e é muito importante. O suporte e resistência é a base do Price Action. E futuramente a gente vai estar ensinando outras análises dentro da análise gráfica, ok? Então é isso aí. Até as próximas aulas, galera. Fui.